Vamos lá, ó. Minuto Jovem. Grande Minuto Jovem, hein? Galera insana. Sou fã de todos. Abraço, Serjão, Ned e Gianzão. Seguinte, Igor, qual foi o pior fora que vocês levaram de algum convidado que queriam muito conhecer, mas o cara foi um babaca e negou grossamente? Cara, graças a Deus nunca teve isso. Nunca teve um problema. Assim, já teve pessoas que não quiseram vir, isso é normal. Inclusive amigos meus não quiseram vir. Dá pra entender legal. Agora, o cara ser grosso... Nunca foi ninguém grosso, não. Até quando pessoas desmarcaram, quando aconteceu o bagulho do Monark no ano passado, muitas pessoas desmarcaram, mas desmarcaram de um jeito ok. De sabe? forma educada. De forma né? educada, E sem enrolação também, né? Sem enrolação. Pra mim, o mais importante é a falta da enrolação. Porque se o cara inventar uma desculpa, sendo que... Não, porque isso acontece. Se tu fala pra mim assim, pô, me chama daqui a 2 meses, eu vou te chamar daqui a 2 meses. Porque eu quero falar contigo, entendeu? Sim. É diferente você falar, pô, não vou não. Não sei lá, não gosto de falar em público assim. Ou, sei lá, eu prefiro ficar fazendo o meu negocinho ali quieto. Eu prefiro. Aí nunca mais chama. Daí, tipo... eu não chamo mais. Pra não ficar enchendo o saco. Não que pegou um ranço, mas não vou ficar insistindo. O cara já deu o papo reto. Porém, se você tá assistindo isso aí, eu já te chamei, você negou e agora mudou de ideia, me manda um salve. Porque não fica ranço, fica só o respeito. Não vou mais encher teu saco. Eu não sou o cara chatão ficar perturbando os outros pra eles virem aqui. Pra mim, a última coisa que eu quero é um cara sentado na minha mesa que não queria estar ali. Entendi. Mas eu até falava isso pro Sérgio, né, nessa questão. Pô, Sérgio, já chamei, a pessoa não quis vir, eu não vou ficar insistindo. Por mais que às vezes o Sérgio, vamos trazer fulano, não sei o quê. Chamei, não quer vir? Ok. Quando quiser, só mandar mensagem, vem. E pra vocês, rola muito dos caras não querer participar do programa porque é na internet? Eles olham pra isso com um olhar meio... Cara, sabe que isso aí mudou bastante, né? Antes os cientistas tinham isso, né? Então tinha muito professor e tal. Mas eu acho que até nisso o Flow ajudou. Quando começou a trazer, né? Então veio várias pessoas aqui, pensou, caramba. Veio um cientista muito foda já. Quando veio o Nicoleles, o próprio Clóvis, que teve aí semana passada, né? Que é um cara super respeitado. A Esther, aquela vez, entendeu? Então, quando o pessoal fala, caramba, esse pessoal foi lá, cara, quer dizer, não é... Pô, a gente pode ir também, né? Vamos dar as caras e tal. Porque antes, sim, cara, antes o pessoal é aquele negócio, né, cara? Eles ficavam lá, presos lá no mundo deles, né? E, pô, YouTube, cara, YouTube é porcaria aí, não vale nada, tal, não sei o quê, né? Só tem burro, não vou perder meu tempo. Né? Mas aí o pessoal viu que é um canal de importante pra comunicar, né? Pra comunicar com todo mundo. E a gente vê isso em várias áreas que o pessoal tá começando a tomar. Um exemplo que eu vou dar aqui é a galera comunista, né, cara? Que eles estavam no canto deles. Você fez aquele programa muito legal aqui com os 4, né? Com o Gaio Fato, com os caras estavam aí. Com os 3, né? E eles estão começando a tomar essa coisa que antes eles ficavam meio assim também, né? Então, cara... É que faz sentido, né? Faz sentido você pensar, ocupar os espaços e tal. Isso daí, eu fico feliz e puto, tá ligado? Porque, pô, ó... Então demorou 4 anos e meio. E 4 anos e meio, sendo que 2 desses 2 anos aí o Flow não era relevante, não tinha aparecido ainda. Mas então, se a gente for colocar a parte relevante, 2 anos e meio pros caras entender um bagulho que eu tô falando desde o começo, tá ligado? Que é assim, cara, primeiro de tudo, aqui a gente sempre falava essa parada, aqui é a Suíça, aqui vem todo mundo trocar ideia e eu recebo as pessoas, elas só precisam me interessar, sabe? Agora, a ideia, o que o cara tá defendendo, o caralho, não sei o que, eu tô disposto a ouvir. A ouvir, claro. Então, assim, porque se o cara de esquerda, no entanto, ele, em geral, tá? Agora tá, como você disse, tá mudando isso daí. Mas, assim, tinha uma pira que não tinha que conversar com... Porque eu era, sei lá, Nessa época, neoliberal. Não, cara, mas aí, sabe o que acontece? Eu nem sei o que isso quer dizer, tá ligado? Então como é que eu posso me identificar com um bagulho que eu não sei o que quer dizer? Então, pô, inclusive eu falo toda hora essa porra. Meu irmão, eu não sou nada, eu nem voto. Entendeu? Eu gosto de conversar sobre isso porque eu acho importante que as pessoas formem as próprias opiniões. Sim. E, assim, elas votem, inclusive vote, assim, e não siga o meu exemplo. Mas, porra, pregar pra convertido o tempo inteiro, qual que é o efeito que isso surte
na sociedade, você vai só continuar radicalizando a galera que tá ali dentro da tua galera e não arrebanha mais ninguém. Isso eu tô falando pra todas as ideias. Sim. Tá? Mas eu acho, assim, que a questão da pandemia mudou muito a cabeça dos cientistas, dos pesquisadores, né, nesse sentido, exatamente por quê? Porque eles não falavam. Então, eles começaram a ver o quê? Você vê uma pessoa que não é cientista, que não trabalha na área, que estava falando de ciência e tinha engajamento, tinha pessoas seguindo, tinha pessoas perguntando, questionando. Pô, eu sou um cientista e ninguém fala nada. Por quê? Estava lá, preso na bolha dele e viu que sim, que o pessoal quer saber, entendeu? E isso que acaba acarretando na questão da pseudociência, porque se o cientista não fala de forma leiga, porque é uma coisa que eu sempre bati na tecla, às vezes a pessoa ela só quer saber o significado daquilo. Ela não quer ser um cientista, ela só quer entender. Simples. E eu acho que a questão da pandemia acabou mudando isso. Tanto que você vê hoje mais cientistas nas redes sociais, em TikTok, inclusive, sem estar fazendo dancinha e sim fazendo divulgação científica. Então, eu acho que isso mudou bastante. Faz sentido mesmo. Uhum. E esse lance aí dessa coisa democrática que vocês fizeram, né, de conversar, porque eu até entendo os caras que não conhecem ou não conviviam com rede social ter um pouco de medo. Porque o que eles acabavam vendo era cancelamento daqui. Aí o cara falava, cara, eu vou lá, aí eu falo qualquer coisa, vou ser cancelado. E eu não quero isso pra mim. Uhum. Mas aí quando eles viram que não é assim, aí começou a quebrar isso, né? A derrubar isso e aí começou a... Não é assim mesmo, né? Não é assim mesmo. Assim, pra você... esse lance... Inclusive... Eu tenho a impressão que essa parada de cancelamento tem perdido força pra caralho. Também acho. Então... a gente tá num momento diferente, graças a Deus. Não acho que tá vencido, tá? Mas tá menos. Só de estar menos já é uma vitória. Igual eu te falei. Porra, o meu Twitter agora virou 7 graus de separação. Entendeu? Melhor. Bem melhor do que tava. Porra, muito melhor. Ned, Iguinho, Jean, Serjão. Uma honra falar com o Gordão Foguete. Tamo junto. Já ouviu a história de abdução do Freud e do livro que ele ganhou? Acha que é verdade? Eu queria falar, o Freud esteve aqui essa semana, né? Teve. Então, eu queria conversar com o Freud, infelizmente não deu, né? Mas eu já ouvi ele contando que ele tinha experiências e tal, né? Uhum. Cara, assim, se é verdade, teria que sentar com ele e bater um papo, né? A história dele da abdução, ele conta uma história, ele contou a mesma história igualzinho 2 vezes. Mas eu sei... Sabe Freud? Não tô falando que você é mentiroso, não. Mas é que eu sei que se você acredita muito numa história, você consegue reproduzir ela igualzinho várias vezes. Claro. Né? Se você inventa uma história e repete ela um monte de vezes, vai ser sempre igual também. Aquilo ali acaba virando uma verdade pra você. Eu sei porque eu já contei umas histórias assim, entendeu? Então, mas a história dele, assim, ela tem é rica de detalhes, tá ligado? Ela tem uns aspectos, assim, meio extraterrestres mesmo. E, porra, sei lá, tá ligado? Vai que... Eu tenho uma bronca pro pessoal entender, né? Eu já entrevistei muito, vamos dizer assim, ditos abduzidos. Muitos, entendeu? Não foi uma vez só não, foram várias... Eles têm esse negócio, eles costumam contar a história com muito detalhe mesmo. Só que, cara, assim, na maior 99% das vezes... 0,9. Eram questões muito mais profundas, entendeu? Questões de abuso, entendeu? De várias coisas. Entendi. E que eles o cara transforma naquilo como uma maneira de se proteger, entendeu? Então, essa é a minha bronca com esse negócio. Não conscientemente, tipo, o cérebro da pessoa realmente acreditava naquilo como uma forma de um sistema de defesa. Eu entrevistei alguns que, por exemplo, foram abusados sexualmente pelo próprio pai. E o pai, depois, ele chegava e falava assim, ó, filho, o negócio é o seguinte, ó, foi o ET, viu? É o ET que entrou aqui e tal. E aquilo, a pessoa criava aquela história como uma proteção. Entendeu? E aí, quando ela vinha contar, ela contava em detalhes. Só que ela falava, não, cara, foi o ET, ele entrou no meu quarto assim, assim, assado, me pegou. E era perfeita a história. E ela contava várias vezes com os mesmos detalhes e tudo mais.
Só que atrás daquilo lá tinha uma história muito mais cruel. É entendeu? Que o cérebro também ele arruma uma forma de se proteger, né? Então acaba sendo mais fácil acreditar que seria algo de outro mundo do que realmente a realidade. Tanto que a gente vê, inclusive, em sequestro de crianças, quando são crianças, ela cresce acreditando que a sequestradora é o pai ou a mãe, né? Porque aquilo vai sendo colocado na cabeça dela por muito tempo. Aí chega uma certa época que ela realmente acredita nisso. Doideira, né? O cérebro humano é uma parada incrível, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Aí a pessoa fala assim, mas você acredita na pessoa? Cara, eu acredito no que a pessoa está contando. Ela acredita que aquilo é verdade. Quem sou eu para duvidar? Eu acredito que você acredita que é verdade. Sim, exatamente. Né? Agora, teria que ver e tal. Aí teria que conversar mesmo para saber. Mas eu já vi ele contando e... A história do livro é meio sinistro. Eu quero saber que porra de livro que é esse, mano. Bom, eu não posso falar. Tu já viu o livro? Explanar os amigos. Eu não posso explanar os amigos, mas você já viu o livro? Não vi o livro, vi onde ele fica guardado e tem um negócio esquisito ali. Tá ligado? Tipo, tem um negócio esquisito. Não consigo explicar exatamente, mas talvez eu acreditei muito na história e aí já me abalou. Sim, mas pode ser também. Eu juro pra você que é um negócio que fica ali numa portinha assim, que aí você olha assim e fala, tem um loot ali. Que foda sabe o que é foda? Salve Freud, você é foda, tá? Mas é que assim, o Freud, ele já é meio malucão, tá ligado? Então, mas eu acho que ele é maluco e ele tem esse contato com o ET. Aí ele ficou maluco. Ele é meio malucão já, ele fala uns bagulho assim, tu não sabe se ele tá falando sério. Cara, ele ficou a noite inteira falando pra mim assim, tira a roupa. Porra! Ai. Já conversou assim, a sério, com um cara que acredita que a Terra é plana? A sério. Duvido. Cara, não, eu infelizmente, cara, no começo dessa coisa toda, eu aceitava aí nos debates famosos, cara. Então eu já me ferrei muito com esse negócio de terra plana, cara. É mesmo? Entendeu? Eu fui uma vez no Planetário de São Paulo e fui lá, ia ser um debate, né? Eu e um terraplanista. Mas quem organizou? Quem organizou foi um canal de TV. Evangélico, entendeu? Tá, tende a ser terraplanista. Tende a ser, exatamente. E aí, primeiro quando chegou lá já não era só eu e o cara. Era eu e 2 caras. Eu falei, tudo bem, cara. Pode ser 20, não tem problema nenhum. Pode vir quantos quiser. Pode vir quantos quiser. Eu sou gordão foguete, pô. Olha o meu tamanho aqui. Mas vai ouvindo, cara. Vai ouvindo. Aí, os caras tiveram uma ideia sensacional. Isso, eles foram foda, os terraplanistas. Eles foram lá com a câmera deles e gravaram a entrevista inteira. Eu não. Eu fui na ingenuidade, cara. Não, você acha que o cara vai fazer alguma coisa? Na hora que eu cheguei em casa, os terraplanistas já tinham postado a entrevista, cara. Olha que foda. Toda editada. Não, eles postaram na íntegra. Isso era um negócio legal pra caramba. Quem editou foi a televisão, cara. E me ferrou na edição. Entendeu? E me ferrou bonito, cara. Caralho. Me ferrou bonito. Eu falei, cara, filho, nunca mais. A próxima vez eu levo a minha câmera e vou filmar tudo. Ainda bem que existe terraplanista pra filmar tudo, né? Na íntegra. Tem uma outra coisa que é legal também. Hoje você tem a mídia que precisa pra rebater essas porra. Né? Sim. Hoje, certeza. Assim, vamos lá. Se os caras te sacaneiam e fazem uma parada dessa, dá pra você rebater e ter o mesmo alcance que os caras que te sacanearam. Né? Mas aí acontece. Aí eu fui lá, conversei com os caras. O problema, cara, é que é o seguinte. Eu vou pra debater a ideia. Os caras, depois de 2 minutos, começam a te atacar. Porque não tem ideia. Entendeu? Aí começam a atacar, te xingar e não sei o que e tal. Eu falo, tudo bem, cara. É o jeito do cara, eu não vou fazer nada. Mas o problema desse dia no Ibirapuera, cara, foi na hora que acabou. Porque aí lá fora tinha os 20 terraplanistas me esperando. Sabe o te pego lá fora? Sabe, exatamente, cara. Caralho. Como é que pode estar certo um negócio que tem isso? Que tu tem que dar porrada nos outros pra provar teu ponto. E aí os caras estavam lá fora me esperando, cara. Aí eu falei, cara, não vou sair, cara. Os caras vão me matar. Aí tive que chamar o pessoal do Planetário, chamou segurança, os caras me escoltarem e tudo escoltado. Mais. Saiu escoltado do Planetário. Quem diria? Do Planetário saiu escoltado porque tava dizendo que a Terra não é plana. Exatamente. Pô, mas o seu nome é Planeta. Não, mas pra mim o mais interessante é que eu queria entender qual que é a relação desses caras, sério mesmo, qual que é a relação desses caras com a gravidade, se eles acreditam na gravidade, que é fácil de você observar
dá pra você provar em laboratório com certa facilidade a existência da gravidade, não é? Porque, porra, eu já vi uns argumentos assim, pô, meu irmão, como é que a Terra é redonda e a água tá onde tá? Fica, caralho. Por que a água não cai da bola giratória? Não cai da bola, Teve uma vez que ele pegou um coco, ele molhou o coco e começou a girar, tá vendo? A Terra é plana. Tá vendo que a água não segura no coco? Mentira. Verdade. Eles fazem isso, cara. Pra mim, a teoria que explica o fato da gente ficar grudado no chão, a gravidade dos terraplanistas mais interessante é a Terra sobe a 10 metros por segundo. É isso aí. Essa é a explicação que eles têm. A Terra tá sempre subindo a 10 metros por segundo. Então você tá sempre grudado aqui. Ô, Igor, queria perguntar... Você acha que a Terra é o quê, afinal? Eu tô sabendo muito de Terra plana. Então. Pô, mas é que, pô, você precisa... Você não concorda que pra você conhecer... Pra você dominar um assunto, você tem que conhecer o outro lado também? Pra você refutar um conspiracionista, tem que saber mais da conspiração que ele. Mas isso é uma coisa que eles ficam muito chateados, porque a gente acaba sabendo mais de Terra plana do que eles. Porque a gente precisa saber... para ver o que a gente vai rebater, né? Quando ele vem com argumento, não, mas não pode ser assim por causa disso, disso, disso. Então, a gente precisa entender o que eles acham de Terra plana. Então, a gente acaba sabendo mais da entre aspas, teoria, porque teoria científica é uma coisa e falácia é outra, tá? Sobre a falácia da Terra plana. Então, a gente precisa entender isso para poder rebater. Sim. E é interessante que... tem muita coisa no terraplanismo. Acho que um terraplanista raiz, ele é criacionista raiz também, em geral, né? Normalmente ele é todas as conspirações juntas, cara. É porque, assim, a ideia da Terra plana tem uma ideia filosófica ali que Deus criou isso aqui pra gente. Nós somos o centro do universo, né? A Terra plana, a raiz dela eu já falei isso, falo milhões de vezes. A raiz dela é religiosa, cara. Entendeu? Por que a Terra é plana e todos os outros planetas não são? Porque a Terra não é um planeta. A Terra, para eles, é o reino do Criador. Então, o Criador criou isso aqui e não por isso que não existe universo, está tudo aqui dentro. Porque aqui é o lugar mais importante que tem no universo, entendeu? Então, isso deles isso, vamos dizer, é o ponto zero da Terra plana. É isso. Entendeu? E que fique bem claro que o que o Sérgio está falando não é que todo religioso é terraplanista, tá? Porque é uma coisa que, Sérgio, mas eu sou cristão e não acredito na... Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eles pegam passagens da Bíblia que eles interpretam ao pé da letra, que não pode, porque a Bíblia é um livro que tem toda uma interpretação, você pode fazer do jeito que você quiser, mas eles interpretam ao pé da letra e se baseiam nisso para defender a ideia deles. E aí, a discussão acaba no seguinte. Ele chega e fala assim, cara, mas isso aqui tá baseado na Bíblia. E aí eu falo, cara, mas eu não acredito no que tá escrito aí. Isso aí para mim é uma história. Aí o cara fala, tá vendo só, pessoal? Ele está indo contra o livro do Criador. Como que você vai acreditar numa pessoa dessa? Aí acabou a discussão, cara. Entendeu? Aí a discussão acabou aí. Porque aí tu tá indo contra a fé da pessoa, eu tô indo contra a palavra do Criador. Tá vendo? Ele aqui tá indo contra a palavra do Criador. Foi isso que o cara começou a falar lá. Como que você pode dar ouvido pra esse cara? Ele tá indo contra a palavra do Criador. Numa não é TV... a palavra do Criador. Numa TV evangélica. Cara. Aí eu me ferrei, entendeu? Simplesmente foi isso. Porque aí eu fiquei como se fosse o Satanás. O Rodrigo BR, ele comentou, ciência não trata de verdade nem de mentira, ela trata de evidências. Isso aí. Quem trata de verdade ou mentira é a filosofia ou teologia, que não são ciência. Ah, não? Não. Cara, a ciência é o seguinte, isso é uma coisa muito legal de falar, porque assim, a palavra ciência, ela sai na boca de todo, ciência... Pouquíssimas pessoas sabem. Ciências humanas, por exemplo. Ciências humanas. Que é onde os caras colocariam filosofia, letras que eu fiz e tudo mais. Mas vamos lá. A palavra ciência. O que é a ciência? Primeiro, na base da ciência está o que a gente chama de método científico. Entendeu? O método científico foi uma série de coisas que foram desenvolvidas, uma sequência lógica para você responder. Então, tudo começa com uma pergunta. Entendeu?
Isso é ciência quando a gente pensa em ciência. Ciência. Porque a etimologia da palavra ciência significa conhecer. Conhecer. Né? Então, por exemplo, a gente quer conhecer ciências humanas, conhecimentos humanos. Né? Mas aí você pode pegar nas ciências humanas, aonde for, cara. Nas ciências humanas, o cara sempre quer responder uma pergunta. Por exemplo, por que o ser humano, a partir do ano tal, começou a tal coisa? Isso é as ciências humanas. Tá. Aí o cara vai lá, ele vai estudar, ele vai entrevistar pessoas, ele vai bolar um experimento para chegar naquela resposta. Ciências exatas, a mesma coisa. Por exemplo, por que existe o arco-íris? Por que o arco-íris é daquele jeito? Arco-íro, né? Então você vai começar a procurar, pô, o que acontece? Como que é? Pô, vamos bolar um experimento. O experimento está reproduzindo aquilo? Não está? Então a ciência é isso, é conhecer o porquê das coisas. Por que uma folha é verde? Por que a outra é vermelha? O que está acontecendo com isso? Em ciências humanas é muita coisa. Muita gente, isso aí é um problema também, que muita gente deixa as ciências humanas de lado. E não é legal. Porque tem muita coisa. Letras, entendeu? Toda a parte linguística, né? Por que a gente se comunica desse jeito? Como que desenvolveu a língua até chegar? Será que a língua ela tem uma influência cultural ou não? Entendeu? Então, isso são perguntas que são feitas e você vai responder com toda uma coisa ali. Você vai bolar um experimento, você vai criar as hipóteses. Pode ser que não chegue. E aí tem a parte importante, que você não chega na resposta que você quer. Não tem problema. Porque aí a ciência, ela tem uma outra palavrinha que é acoplada muitas vezes à ciência, que é acreditar. O cientista, ele não acredita. Ele vai lá, faz o experimento dele. Cara, deu errado. Vamos ver por que deu errado. Por causa... nós não consideramos isso, então vamos mudar e tal. Porque se ele começa a acreditar em alguma coisa, aí ele já não está mais fazendo ciência. Já vai pro lado da crença, Aí ele está indo pro lado da crença. E é aí que é onde a gente começa a separar essas coisas, entendeu? Então você fala assim, por que tal coisa a gente chama de pseudociência? Porque ela está baseada não numa metodologia, mas numa crença. E aí, de novo, acreditar, você pode acreditar no que você quiser, cara. Não tem problema, entendeu? A pessoa fala assim, mas você, como que você liga com o negócio de espírito, de Deus? Cara, vamos lá. Espírito existe? Bom, vamos bolar um experimento. Cientificamente, a gente não consegue responder. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Não quer dizer que não é para você acreditar. Você se sente bem acreditando nisso? Show, cara. Acabei de contar pros meninos lá, cara. Meu orientador de mestrado e doutorado... Mas baita não consegue criar um experimento que refute a existência de espírito. Tá aí. Pronto. Mas continua, desculpa. Tá vendo? O meu orientador, cara, que era um baita de um cientista, ele era budista, cara. Ele era monge budista, cara. Monge budista, cara, ele acredita que a gente morre, a gente pode voltar como uma formiga, cara. E ele era um baita de um cientista, entendeu? Só que aquela crença que ele tinha ali, aquilo ali ajudava ele em várias coisas. E tá tudo bem, entendeu? Não tem esse conflito que o pessoal acha que tem. Isso é que é legal de falar.